Olha esse dado, preocupante. 2 crianças com menos de 5 anos morreram por dia aqui no Brasil por causa da Covid-19, isso nos anos de 2020 e 2021. Esse dado é da Observa Infância, em parceria com a Fiocruz. A Anvisa ainda está analisando a liberação da vacina para esse grupo etário, as crianças até os 5 anos de idade. E é justamente sobre isso que a gente conversa ao vivo agora com a médica, pediatra e professora da Universidade de São Paulo, a Ana Escobar. Professora, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no CNN Novo Dia. Olá, Stephanie e Evandro, é um prazer enorme estar aqui com vocês e com todos aí. Vamos lá. Professora, nas últimas semanas a gente teve a notícia, dos Estados Unidos saindo na frente aí na vacinação desse público, crianças dos 6 meses até os 5 anos de idade. É o que a gente imagina, mas nem sempre o óbvio é tão claro assim, Vacinar esse público é realmente a melhor medida e em que pé estão essas conversas para a gente finalmente poder ver, os nossos pequenos com o bracinho vacinado? Olha, isso que você colocou é absolutamente importante. Vocês viram esses dados aí da Fiocruz, 2 crianças morreram por dia em decorrência da Covid. Então, gente, a vacina é, de longe, a melhor forma de proteção, tá bom? E a gente tem, sim, já essas vacinas sendo administradas no mundo, tanto a Coronavac como a Pfizer, A Coronavac para crianças acima de 3 anos e a da Pfizer já liberada nos Estados Unidos para crianças acima de 6 meses de idade. Então, as crianças têm condição de receber essa vacina tranquilamente, pessoal. A gente só está aguardando a nossa Anvisa liberar. Acreditamos e queremos crer mesmo que isso seja só uma questão de tempo, E um tempo curto, esperamos, porque é absolutamente importante que a gente consiga vacinar a maior parte da nossa população e, naturalmente, aí incluídas as crianças. Não dá para deixar essa faixa etária acima de 6 meses sem a vacina. E doutora, com a questão de acompanhar tão de perto o desenvolvimento das vacinas, os pais passaram a olhar muito tal tecnologia, tal vacina que já é usada no Brasil, tal que não é. Essa deve ser de fato uma preocupação, dos pais de crianças menores que estão esperando a aprovação dessas vacinas, porque me parece que antes de tudo isso acontecer, antes da pandemia nos atingir, a gente não buscava o posto de saúde escolhendo que vacina que a gente iria tomar ou perguntando qual era o fabricante, que tipo de vacina, que tecnologia que ela usa e enfim. É exatamente isso. Só que aí a gente tem uma situação interessante, Evandro, que é a seguinte, olha, as pessoas têm todo o direito de ter conhecimento e eu acho isso maravilhoso, super legal e super interessante. Porém, esse conhecimento muitas vezes é passado por fontes que são fake news ou fontes não fidedignas. E aí deixa de ser um conhecimento para ser uma desinformação. E essa desinformação, essa notícia falsa, acaba fazendo com que muitos pais recusem dar determinado tipo de vacina ou determinada vacina nas crianças, porque estão embasados numa desinformação. Então, o que eu sugiro para os pais? É óbvio, procurem sim conhecimento, isso é sempre saudável, mas onde? Nas fontes fidedignas, na grande imprensa, por exemplo. A gente está aqui tentando esclarecer isso, Vejam o que essas pessoas, em quem vocês têm realmente confiança, falam, médicos, profissionais assim com bastante credibilidade, falam para vocês acreditarem nessas pessoas. E a grande imprensa é o veículo disso. Por quê, gente? Porque a gente sabe hoje, especificamente em relação às vacinas, que elas são, sim, protetoras. Olha, vou dar um dado aqui para vocês, Se a gente pegasse uma criança com menos de 5 anos e desse de uma vez, só para vocês terem uma ideia, tem estudo sobre isso, 11 vacinas de uma vez nessa criança, sabe quanto que a gente estaria estimulando o sistema imunológico dela? 0,1% da capacidade do sistema imunológico dela. Então, as crianças têm uma enorme capacidade de resposta às vacinas. Então, é isso aí, pessoal. A gente tem que confiar nas agências regulatórias do mundo, liberaram as vacinas, confiem. Essas vacinas são seguras e o sistema imunológico de seus filhos é absolutamente capaz
de responder. Ô, professora, obrigada, né? É sempre muito importante a gente falar do papel da imprensa também, né? De esclarecer. E o nosso papel é ouvir especialistas na área, né? A gente não fala dado, a gente não traz dado que seja nosso. A gente traz dados de ciência, né? De pesquisadores, de conhecedores do assunto. Agora, vale para esses pequenos, para esses menores até os 5 anos, o que está valendo dessa população também, né? Dos um pouquinho maiores já, dos 5 até os 12 anos, a vacinação dessa criançada me parece que teve um bom andamento até aqui, né? O que a senhora pode contar para a gente? Que conhecimentos já podem ser tirados, que podem valer agora para os menores também, quando começar a aplicação da vacina? Nossa, pessoal, a mesma coisa. Olha, veja, essa faixa etária acima de 5 anos que está recebendo a vacina, né? Especificamente a vacina da Pfizer. Gente, quantas milhares de crianças já receberam essa vacina no mundo? O que vocês ouviram falar de efeito colateral ou de problema que essa vacina causou? Nada. Todo mundo fala, miocardite. Miocardite, eles estudaram nos Estados Unidos. Em 10 milhões de doses, 10 milhões, houve 8 casos de miocardite. Sabe como evoluíram? Todos bem. Sabe quanto de miocardite que a Covid, a doença, dá? 20 vezes mais. Então, não tem dúvida que a vacina é segura. Vocês imaginam que se essas vacinas não fossem seguras, a vacina da Pfizer, por exemplo, quantos milhares de dados aí a gente já teria à disposição de todo mundo, metendo o pau na vacina? Não aconteceu nada disso, porque a vacina é segura, pessoal. Então, é isso aí. Aconteceu acima dos 5 anos, né, Stephanie? E o que você falou, acima dos 6 meses, já liberada, vai ser a mesma segurança. Então, tranquilo da gente dar vacina. Doutora, e o que a gente acompanhou, né, e que muita gente se pergunta cadê a vacina para as crianças, né, cadê a vacina para os bebês de 6 meses em diante, por que se demora mais? É um processo natural quando há implementação de vacinas que se comece pelos grupos mais velhos e depois que venham os jovens, adolescentes, crianças e normalmente as crianças ou bebês, eles são mesmo o último grupo e isso não tem a ver com a exposição, mas sim com testes de segurança feitos pelo laboratório, o que explica essa, entre aspas, demora para que a vacina chegue a esse grupo aqui no Brasil, por exemplo. Excelente pergunta. Então, Evandro, olha, gente, isso só prova, né, o cuidado que toda a indústria tem, embasado em quê? Em leis, tudo isso tem que ser tudo certinho, são leis internacionais, mundiais, né, para a gente aprovar uma vacina. Então, tem aqueles estudos fase 1, que são dezenas, depois fase 2, centenas de pessoas, depois milhares de pessoas. Em quem a gente estuda? Começa na faixa de 18 a 50 anos, que são quem? Os adultos, jovens, saudáveis e que vão lá por livre e espontânea vontade e se voluntariam para testar uma vacina, vamos dizer assim. Então vai, dezenas, centenas, milhares. Deu certo nesse grupo que se voluntariou? Deu. Então vamos começar a expandir. Aí a gente vai mais para cima, para os idosos, e aí vai descendo, né? Daí vai de 16 a 18, depois de 12 a 16, e vai indo. Os últimos a se testar uma vacina são os menores. Por isso que demora um pouquinho mais os estudos. E aí a gente tem que ver, por exemplo, qual é a dose que a gente vai dar nos menores. A gente sabe que a da Pfizer, por exemplo, tem a dose das crianças, que é uma dose menor que a dose dos adultos. Então, tudo isso, gente, é cuidadosamente regulamentado e testado. Por isso que, assim, quando as agências regulatórias falam, esta vacina está liberada, pessoal, já passou por um crivo de especialistas gigante que vê pelo em ovo. Então, é seguro, vocês podem confiar, é seguro daí dar o bracinho do seu filho para receber a vacina. Doutora Ana Escobar, que é médica pediatra, professora da Universidade de São Paulo, sempre um prazer conversar contigo aqui ao vivo na CNN. Estou sempre à disposição, gente, e assim, o que eu puder ajudar vocês a divulgarem as notícias reais, né? Eu estou aqui à disposição.